Descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Não faz muito tempo, falávamos aqui sobre o crescimento do número de favelas no Brasil. E isso não é uma opção de vida, né? As pessoas são empurradas para habitações muitas vezes precárias e para regiões onde não contam com infraestrutura alguma. É bom lembrar que quando se fala em moradia precária, não é apenas aquelas que estão em todas as grandes e médias cidades brasileiras. Então, as favelas conhecidíssimas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Recife, de Porto Alegre, Belo Horizonte, enfim. Mas há algumas que estão até longe de cidades grandes e médias, estão em regiões também sem infraestrutura e em situação de risco. Quando há chuvas, por exemplo, quando há inundações ou quando há desmoronamentos. E muitas vezes com ocupação de terrenos que nem de longe são adequados para a construção de várias casas. Então as pessoas vão se acumulando, vão construindo com o material possível, com a precariedade inevitável e sem esgoto, sem água tratada, sem infraestrutura e sem a presença do Estado naquilo que o Estado é essencial, por exemplo, a presença da polícia para poder socorrer, dos bombeiros, para que possam socorrer em situações que exijam a presença deles, sem escola, sem posto de saúde, hospital, nem pensar, né? Um posto de saúde, onde haja pelo menos um médico, um enfermeiro, nada, absolutamente nada. Um levantamento do projeto MAP Biomas, divulgado hoje, porque hoje há uma menção às favelas, porque é o dia das favelas, e por isso mesmo eles esperaram esta quinta-feira para a divulgação do levantamento. E o que mostra esse estudo? Que o crescimento das favelas no Brasil aumentou o equivalente ao território de 11 cidades do tamanho de Lisboa. Então você pega a capital portuguesa, multiplica por 11, e esse é apenas o tamanho do aumento. Obviamente não é o tamanho de todo o território em que há favelas no Brasil. Esse é apenas o aumento, uma área de 100 quilômetros quadrados tem Lisboa. É uma cidade grande. Multiplique por 11. Aliás, deve ser maior. Deve ser maior. Porque esse levantamento, ele não tem a precisão do dia a dia. E essas casas precárias são erguidas da tarde para a noite. E não é uma, não são duas. Você tem muitas vezes, em poucos dias, o surgimento de um conjunto de casas, formando ali uma comunidade. E isso não é detectável. Não é detectável. Então, provavelmente, há mais Lisboas nesse crescimento. 12, 13 Lisboas. O estudo foi feito com imagem de satélite, uma captação permanente que foi de 1985 a 2000. Ou seja, de 85 a 2000, 11 Lisboas, no mínimo, apareceram. É claro que mais, até porque 2021 não está no estudo. O que aconteceu em 2021
em termos de surgimento de favelas e expansão de favelas existentes, esses números não estão registrados nesse levantamento que teve o uso de satélites para uma captação mais próxima possível da precisão. Mas não há precisão, porque muita coisa não é detectável mesmo por imagens, e 2021 não entrou nesse radar. 4,66% do crescimento de áreas urbanizadas entre 85 e 2020 tem características de ocupação informal. Dos biomas presentes no país, a Amazônia lidera essa expansão em números percentuais, 18,2% o aumento das ocupações na Amazônia sendo informais. Aqui não estamos falando só do Amazonas, mas da Amazônia. Isso inclui Pará, Rondônia, Roraima, parte do Mato Grosso. É uma área gigantesca, como sabemos. E lá está o maior crescimento. Ou seja, não é aquela ideia das favelas em morros ou na periferia de cidades gigantescas, mas muitas vezes em zonas rurais. E aí, claro, a precariedade é até menor em certo sentido, porque as pessoas pelo menos contam com água corrente muito próxima, contam com a possibilidade de ter ali próximo um conjunto nativo de árvores frutíferas, não são árvores plantadas, não é reflorestamento, não é um pomar, é nativo, nasceu ali, a árvore é da região. Então você ameniza alguns problemas. Por outro lado, a ausência do Estado e da infraestrutura é ainda mais grave nessas regiões rurais. No estado do Amazonas, especificamente, a informalidade responde por 45% da área urbanizada. Alguém acha que isso é normal? Porque não se trata apenas de falar, não, você tem a população ribeirinha, que precisa viver à margem dos rios, porque ela vive dos rios. Vive da pesca. Vive ali de uma área que lhe permite ter uma horta. Então, não, o levantamento não trata daquelas moradias tradicionais que você tem ao longo dos rios amazônicos, que são aquelas populações ribeirinhas, como você tem no litoral de São Paulo, as pessoas que vivem do mar, né, vivem da pesca no mar. E numa situação de vida normal, digna, trabalham ali, tá tudo certo. Na verdade, há muita gente que precisou se deslocar para áreas distantes porque não consegue pagar o custo de uma moradia na cidade. E muito menos o custo de uma moradia numa área de fato urbanizada, com esgoto, com água tratada, com água na torneira, com descarga, o dispositivo ali da descarga, no banheiro, com banheiro, pelo menos. Enfim, o básico do básico, muita gente não pode pagar o custo disso numa área urbanizada, onde há um posto de saúde precário, maltratado, mas há para uma emergência, onde há uma escola, muitas vezes maltratada, sem reforma, mas há. Muita gente é lançada longe até do que já é precário na área urbana. E vai para longe. Vai para áreas que não têm proprietários e ali constrói uma casa e muitas vezes é um movimento coletivo.
E rapidamente surge ali um conjunto de casas, com toda a precariedade. E se no Amazonas chega a 45% da área urbanizada, no Amapá 22%, no Pará 14%, no Acre 12,6%, uma área média de 2,55 ao ano, a maior de todos os biomas. Em relação ao crescimento da área urbana ocupada por favelas, aí estamos falando especificamente de cidades. Área urbana. Manaus, Belém e Salvador se destacam. Nos últimos 36 anos, Manaus e Belém tiveram aumento dessas áreas. Manaus, um aumento de 51%. Belém, não está muito longe não, 48%. Em Salvador, a favelização da área urbana teve crescimento de 32%. Aqui já é outra situação. Não é mais o sujeito que vai para um lugar isolado e às vezes até tem uma vida muito melhor do que na cidade. Aqui é o crescimento nas cidades e com tudo que isso representa. Áreas em que o Estado está ausente, inclusive como garantidor da ordem, garantidor do princípio de que todos estão sob a lei, o tal império da lei, e esse vácuo é preenchido, esse espaço é preenchido, muitas vezes por grupos armados que vivem à margem desse tal império da lei, mas que impõem sua própria lei à base das armas nessas comunidades desassistidas pelo Estado. É a situação no Rio de Janeiro, é a situação em boa parte da cidade de São Paulo, inclusive em lugares muito próximos da região central. Minas Gerais, Rio de Janeiro, aqui o estado do Rio, Santa Catarina, Espírito Santo e o estado de São Paulo lideram o ranking de áreas mais sujeitas a deslizamentos, com muitos declives, né? E há regiões onde, claro, morar significa, na época de chuva, o risco permanente de morte. Na época de chuva, o risco é inerente ao período, porque são áreas onde há deslizamento. E muitas vezes a ocupação urbana que leva à retirada de mato, deixando a terra nua, faz com que o risco de deslizamento seja muito maior. Muito maior. Porque, é claro, quando você tem o mato, você tem a contenção. A água não vira aquela enxurrada que vai levando tudo que tem pela frente. O mato a detém. Sem o mato, na terra nua, a água simplesmente vai atropelando o que aparece pela frente na descida. São os deslizamentos e, muitas vezes, são os únicos lugares onde essas pessoas encontram um terreno disponível para ali construírem uma morada, para que não vivam expostas ao tempo, para que haja pelo menos um teto sobre suas cabeças. É a única área disponível. E aí, no período de chuva, essas áreas se tornam um risco permanente para essas famílias. Um dos coordenadores do mapeamento de infraestrutura urbana do MAP Biomas, Júlio César Pedrasoli, diz que o crescimento urbano no Brasil não é igualmente proporcional. Isso está claro, né? Há 60 anos, o Brasil tinha grande parte da população na área rural. Ou seja, não é... Estamos falando do que ocorria aqui há 300 anos, há 60 anos. Muita gente vivia na área rural. E a produção rural era compatível com isso. Por exemplo, café. Então você tinha nas fazendas de café
as colônias, as pessoas moravam ali para trabalharem na lavoura de café. E aí, o sujeito tinha água corrente, limpa. Tinha um terreno à disposição para plantar alface, couve, tomate. Ele tinha um terreno para deixar ali as galinhas, então ele podia ter ovos à disposição, carne à disposição, leite, tinha uma vaquinha, uma cabra, né? Podia até ter um pomar, plantar laranja, limão, um pé de manga nativo. O Brasil a terra é majoritariamente quartenária, então você tem a produção de manga nativa ali, inclusive nas cidades, né? Tem muita cidade aí que você vê manga para todo lado. Então, essas pessoas tinham uma vida decente, digna, saudável ali na roça. Com a mecanização, a mudança no modo de produção, essas pessoas foram para a cidade. Ou então foram em busca da vida urbana, que tem seus atrativos, né? Suas peculiaridades que atraem. Na época, por exemplo, a possibilidade de ter luz elétrica, de ter o fogão a gás. Mais para frente, já nos anos 70, um televisor. Aquilo muitas vezes era mágico. Era como um imã, atraindo gente para as cidades. Cidades despreparadas. E claro, a industrialização, como ocorreu lá no século XIX na Inglaterra, atraiu gente do campo, ao mesmo tempo em que havia a mecanização lenta naquele período, imagina, as máquinas eram precárias, mas já havia a mecanização da produção agrícola, tirando empregos no campo, havia a indústria demandando mão de obra nas cidades. E as pessoas migravam. E no Brasil ocorreu isso muito depois, já na segunda metade do século XX. E as cidades despreparadas e recebendo cada vez mais gente. Você pega o crescimento da população em São Paulo, é um negócio espantoso que ocorre. Primeiro com a migração de estrangeiros, né? Italianos, japoneses, um grupo de alemães, libaneses, em períodos distintos, mas você tem migração em massa para São Paulo, para o Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, vem depois a migração rural, o êxodo rural, como se dizia antigamente. E aquela mão de obra da lavoura de café, da lavoura de cana, que antes morava na fazenda, uma vida saudável ali em colônias, né? Casas bem erguidas, água limpa à disposição, terreno para ter uma horta, um pomar, para ter uma criação de galinha. Isso desaparece, as pessoas vão para a cidade, mas continuam trabalhando nessas lavouras, indo todo dia em caminhões. Hoje, inclusive, em muitos estados há uma legislação muito mais rígida, exigindo que eles sejam transportados em ônibus, com segurança, com conforto. Mas eu me lembro, trabalhando em roça, chegava ali o caminhão com trabalhadores para a colheita de feijão, né? Porque o feijão era colhido à mão, havia as ruas das colheitas. Então chegava aquele exército para trabalhar ali e no fim da tarde ia embora. Ia para a cidade, na cidade tem de pagar aluguel, tem de pagar luz, tem de pagar água, tudo na cidade custa alguma coisa. E aquela vida anterior, na roça, ao lado da lavoura, e tendo ali várias coisas à disposição, ela desapareceu. Hoje, um rebanho de 500 bois exige um único boiadeiro.
quando é gado de corte. Gado de leite não, você tem de ter mais gente, porque as exigências são outras, né? Então, as pessoas foram para a cidade. E na cidade encontraram muitas vezes a hostilidade, a indiferença e basicamente o seguinte: ó, tem trabalho para você aqui. De resto, vire-se. Onde você vai morar, o que você vai comer, o que você vai beber, se você vai ter esgoto, se você vai ter água tratada. Isso aí é problema seu. Você vem, trabalha, tá aqui o salário, veja o que dá para pagar com o salário. Mas e a escola das crianças? Isso é problema do Estado. Um Estado incompetente, ineficiente, né? Com corrupção acumulada, que tira recursos daquilo que é essencial. E a vida cada vez mais cara na cidade, a cada dia mais cara, ela vai se tornando proibitiva, impossível, e as pessoas vão para as margens. Além do que aconteceu especificamente com a população negra, que, com o fim da escravidão, ela encontra hostilidade, ela não encontra postos de trabalho, não encontra vaga na escola, nos guardas, né, da República, e é empurrada também para regiões à margem da vida urbana e à margem de tudo. A rigor, hoje há milhões de brasileiros em algo muito parecido com a senzala. Vocês vão lá, se amontoem lá e venham trabalhar de dia. Isso para quem encontra trabalho, porque muitos já nem trabalho têm. É apenas, dia após dia, a tentativa de sobrevivência. E nos livramos, tardiamente, aliás, da indecência da escravidão. O Brasil foi um abolicionista tardio. Demorou demais em relação ao mundo, né? Mas um dia o país livrou-se da indecência, da imoralidade, da crueldade da escravidão, mas não apenas fez dos ex-escravos e de seus descendentes pessoas que por décadas foram mantidas à margem, como também estendeu isso para diversos outros brancos, pardos, indígenas, aqueles que foram para a cidade e que não conseguiram, por N circunstâncias, uma renda capaz de garantir uma vida decente, permanecem à margem. E isso está crescendo. Em 36 anos, o satélite mostrou. Não é que alguém intuiu, fez um cálculo. 11 Lisboas. Mas insisto, esse número já está defasado. Primeiro, porque muita coisa não foi detectada. Segundo, porque 2021 apenas agravou essa miséria social no Brasil. Ronald. Daqui a pouco, logo mais, a Ana Luísa Bessa vai recortar esse editorial de abertura do Cláudio Zaidan e vira podcast. Na sequência, aqui na Rádio Bandeirantes, você vai ter a possibilidade de acessar o site e ter acesso ao conteúdo do editorial. Aliás, todos os anteriores estão lá à disposição para você. É o Entendendo a Notícia. A gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio.